Estamos ao vivo. Hare Krishna. Ih, rapaz, cancelou aqui. Hare Krishna. Deixa eu só Bom dia a conferir todos. aqui. Bom dia. Estamos aqui. Vamos cantar um pouquinho. Estamos aqui junto com Srila Prabhupada, Srimati Radharani, Krishna e Balarama aqui ao fundo. Estamos com as cabeças abrigadas aqui, essas personalidades. Sayurada Madhava Kunja Vihari Jayorada Madhava Gunja Bihari Jaya Gopikam Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopikana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya
Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Nitai Gurudeva. Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então hoje, finalizando o capítulo, o capítulo 31, intitulado Os Movimentos das Entidades Vivas, o verso 48, que é o último verso. Vamos ler o sânscrito. Samyak Darshanaya Budya Yoga Vairagya Yuktaya Maya Virachite Loke Charenyasya Kalevaram. Então, significado aqui, palavra por palavra, tradução, melhor dizendo. Samyak Darshanaya, dotada com a visão correta. Buddhya, através da razão. Yoga, pelo serviço devocional. Vairagya, pelo desapego. Yuktaya, fortalecida. Maya Virachite, arranjado por Maya. Loke, a este mundo. Charet, a pessoa deve andar de um lado para o outro. Nyasya, relegando. Kalevaram, o corpo. Então, tradução e significado dados por suas divinas graças Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui Já, já Srila Prabhupada. A tradução: dotada de visão correta e fortalecida por serviço devocional e por atitude pessimista quanto à identidade material, a pessoa deve relegar seu corpo a este mundo ilusório através de sua razão. Assim, ela pode ficar indiferente a este mundo material. Então, significado. Às vezes, se mal compreende que se alguém tiver que se associar com pessoas ocupadas em serviço devocional, não será capaz de resolver o problema econômico. Em resposta a esse argumento, descreve-se nesta passagem que é preciso associar-se com pessoas liberadas, não direta ou fisicamente, mas sim entendendo mediante a filosofia e a lógica os problemas da vida. Afirma-se aqui, Samyak Darshanaya Buddhya, é preciso ter visão perfeita e, através da inteligência e da prática de yoga, renunciar a este mundo. Pode-se atingir esta renúncia mediante o processo recomendado no 2º capítulo do 1º canto do Srimad Bhagavatam. A inteligência do devoto está sempre em contato com a suprema personalidade de Deus. Sua atitude diante da existência material é de desapego, pois ele sabe perfeitamente bem que este mundo material é uma criação da energia ilusória. Compreendendo-se como parte integrante da alma suprema, o devoto pratica seu serviço devocional e se mantém completamente à parte das ações e reações materiais. Por fim, então ele abandona seu corpo material, ou seja, a energia material, e como alma pura entra no reino de Deus. Neste ponto, encerram-se os significados de Bhaktivedanta do 3º canto, 31º capítulo do Srimad Bhagavatam,
intitulado Instruções do Senhor Kapila sobre os movimentos das entidades vivas. Srila Prabhupada, que Jai. Om Nagana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shugurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Saptam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swam Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopeksha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Krishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Samyak Darshanaya Buddhya Yoga Vairagya Yuktaya Maya Vira Chitte Loke Charenyasya Kalevaram. Dotada de visão correta e fortalecida por serviço devocional e por atitude pessimista quanto à identidade material, a pessoa deve religar seu corpo a este mundo ilusório através de sua razão. Assim, ela pode ficar indiferente a este mundo material. Então, esse verso é muito importante para a gente entender, na realidade, o capítulo inteiro, né? É importante para a gente entender a nossa condição aqui nesse mundo, né, material. Então, aqui nesse capítulo vai descrever o Senhor Kapila, né, a encarnação de Krishna. Ele vai descrever as condições desse mundo material e miseráveis, né? Então a gente fala, miserável é uma palavra muito forte para esse mundo material. Enquanto almas condicionadas, estamos aqui sempre buscando ser felizes nesse mundo material, sempre buscando essa felicidade, né, de forma ininterrupta. E a gente nunca consegue deter uma felicidade, né? Ali, às vezes a gente tem momentos de felicidade e elas vão estar assim como uma areia que vai, a gente quer prender esse punhado de areia na mão, mas ela escapa, né? Então, porque essa felicidade não é consistente e a gente está sempre buscando ela aqui, só que as escrituras, elas nos revelam que, né, essas condições materiais, essa felicidade eterna é incompatível, né, com essas condições materiais e que foram muito bem descritas aqui no capítulo. Então, a alma condicionada, porque Kapila vai falar sobre a condição do sofrimento, dessa condição miserável, que muitas vezes a gente não se dá conta porque a gente está sempre buscando essa felicidade e muitas vezes a gente se identifica com uma falsa felicidade, né? Então, por meio da ignorância, né? Então a gente busca muito a ignorância para a gente ter uma sensação falsa de felicidade. Então, sem entrar em contato com essa condição miserável mesmo. Então, aqui, perdão. Aqui foi descrito até em determinado momento dos significados das instruções de Kapila,
Prabhupada até falou sobre o exemplo do porco, né? Que o porco ele está tão é, em ignorância, achando que está feliz naquela sujeira, né? No excremento, até um exemplo muito forte, mas é para a gente ter consciência da nossa condição às vezes, né? Que a gente está aqui nesse mundo tentando ser felizes, achando que estamos felizes, mas na verdade a ignorância nos faz cegas de toda essa condição miserável que a gente está. E aí, nascimento após nascimento, a gente vai experimentar a mesma coisa, né? Então, a gente fica, a gente é descrito aqui nessa condição miserável desde o ventre, em que o feto ele entra em contato em determinado mês, né, da gestação, se eu não me engano, no 7º mês, começa a ter consciência de toda essa miséria dentro do ventre, né? E ele até se recusa a nascer, ele não quer nascer. Então, assim, por mais que o ventre seja um lugar muito desconfortável, apertado, e que vai descrever aqui nos capítulos, nos versos anteriores, sobre esse desconforto de estar no ventre, mesmo assim, o feto ali, que ele está plena consciência nesse momento, ele não vai querer nascer, né? Mas ele nasce e aí inaugura um conjunto de ações e reações, né? Que são as atividades da alma condicionada ocupadas nessas atividades de busca de felicidade e evitar o sofrimento. O tempo todo a alma condicionada vai agir dessa forma. Ela vai fazer estratégias e fazer planejamentos para obter felicidade e para deixar de sofrer. Então está sempre nessa guerra interna, como eu disse, que as atividades que vão me trazer uma felicidade e as atividades que vão me evitar o sofrimento. Então, a alma condicionada está imbuída nesses pensamentos o tempo todo, e com isso ela vai, através dessas atividades, ela vai se enredando cada vez mais e presa a esse cativeiro material que vai dar então esse enredamento sem ela perceber, sem a alma perceber que está ao nascimento. Ela vai inaugurar um conjunto de ações e reações, e quando esse conjunto termina, vem a morte e aí o nascimento de novo, né? E nesse momento que ela está presa, que nós, né, no caso, estamos presos nesse enredamento, nós temos sim, sempre muitas perguntas, né, para vários assuntos da vida. Nós estamos sempre perguntando e querendo respostas acerca de tudo, de política, de desenvolvimento econômico, de meio ambiente e da nossa vida, como nós podemos enriquecer, né, como nós podemos... Então, todas essas perguntas são muito de acordo com, para resolver os problemas que vão acabar com a morte, né, esses problemas desse corpo, né, específico vão acabar com a morte, e depois outros problemas vão aparecer com outro tipo de nascimento, outro tipo de corpo em particular. Então, só que os 4 perguntas, né, ou melhor dizendo, os 4 problemas que eles não vão mudar em todos os nascimentos que a gente tiver, são os problemas realmente relevantes e que nós deveríamos nos perguntar sempre, né? Porque a gente fica absorto resolvendo os problemas desse mundo, de pequenos problemas em comparação a esses, né, que eu vou dizer. Então, nós, quando nos voltamos para tentar resolver esses 4 problemas, nós, de fato, já podemos melhorar muitas condições dos problemas menores, né, entre aspas, que esses 4 problemas que vão acompanhar a alma condicionada em todas as vidas que a alma passar, nesse mundo material, são esses, né, o nascimento,
a velhice, a doença e a morte. Então a gente está sempre com esses problemas, esses quatro. E como a alma, quando ela começa a entrar em contato, né, a se perguntar qual é o objetivo dessa vida, né, então, como aqui diz, né, até o Prabhupada faz referência aqui ao Srimad Bhagavatam, capítulo 2, que vai perguntar, né, os sábios perguntam, né, para Sutta Goswami, né, qual é o benefício último, né, dessa existência, né, qual é o bem último, qual é o propósito dessa existência, né? Então, o que a gente faz com essa existência, né? Qual é que é realmente o sentido dessa existência, né? E Sutta Goswami, ele vai responder, né, no segundo capítulo, né, que a suprema ocupação, qual é a ocupação dessa existência, né? Qual é o sentido da gente estar aqui, né? Então, a suprema ocupação Dharma para toda a humanidade é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental, né? Este serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu. Então, a Haitukia Pratihata, ele precisa ser desinteressado e ininterrupto. E aí a gente, através do serviço devocional, a gente pode adotar, e através da alma liberada, né, que vai nos colocar nesse serviço devocional, a gente pode então ter esse que foi descrito aqui, né, Samyak Darshanaya Buddhya, que é ver corretamente por meio da inteligência purificada, né? Então a gente precisa dessa visão da gente poder alcançar esse serviço devocional, resolver esse problema da vida, que diz aqui, né, ficar indiferente a este mundo material, né? Então, aqui fala, né, no começo, né, que a essência desse verso aqui é para falar de adotar essa visão, né? Como que essa pessoa pode ficar indiferente a esse mundo material, né? Como essa pessoa pode alcançar a morte, né, de uma forma mais tranquila, né? Não se identificar, não ficar horrorizada com a morte. Então fala sobre adotar essa visão, né, purificada, né, e também ter esse pessimismo com relação à sua condição material, essa identidade material que estamos aí o tempo todo, como eu falei anteriormente, tentando sempre levar nosso desejo de felicidade através dessa identificação corpórea. Então, através de tantos arranjos, né? Então ele fala aqui no capítulo também que o que mais prende a alma condicionada, né? Que é mais vamos dizer assim, tentadora a alma condicionada, essa relação entre homem e mulher, né? Esposo e esposa, que tem a questão do apego, né? Esse apego, e que depositando a felicidade em todas essas coisas, né? Então, o homem apegado à esposa, a esposa apegada ao homem, que essa identificação corpórea, né? Você depositar, a gente depositar essa felicidade em questões temporárias, né? Porque a morte vem, a gente, né, não vai estar com a pessoa, né? Então, assim, como o mundo material explora isso, né, como um sinônimo de felicidade. E ele vai ser esse apego, né, ele vai ser algo muito venenoso para aquele que quer realmente vida espiritual e transcender
a esse mundo, né? Então aqui que a pílula também vai ensinar, Prabhupada vai falar nos significados como resolver esse problema, esse problema. Então esse problema pode ser resolvido colocando Krishna no centro, né? Fazendo Krishna sendo aquele objeto de amor, tanto para o homem quanto para a mulher. E que dentro dessa relação pode haver paz e felicidade, né? Dentro desse momento, né? Então construir uma vida familiar com Deus no centro é a melhor forma de se viver pacificamente, né? E hoje em dia a gente vê assim, nada pacífico nas relações, né? Então sempre tem aí a questão da pessoa se apegar a uma, depois não serve mais, troca e fica nesses amores líquidos porque aquela não me satisfaz exatamente como eu quero, ela então vou trocar como se fosse um produto, né? Então em Kali Yuga parece que isso está cada vez mais degradado, né? Essa questão da relação, né? As pessoas têm essa questão corpórea, né? Como foi falado, né? Que o homem se agita com a forma feminina, né? E a forma feminina também investe cada vez mais em agitar o homem e para obter a atração desse homem. Então hoje em dia a gente tem muitos, que não falta recurso para isso, né? São as redes sociais, né? O tempo todo promovendo essa questão corpórea, né? E de muito fácil acesso, né? Então, assim, quem quer a vida espiritual tem inteligência, tem essa visão inteligente, de não se deixar levar, se influenciar por todo como é que eu vou dizer, essa propaganda, né, enganosa de felicidade. Então, o tempo todo, hoje em dia, nossa, às vezes pegar o telefone e fazer assim, um clique, já tem tudo ali, né? Já tem todas as promessas de felicidade, né? Que você pode obter em um segundo, tantas coisas, né? Então, pessoas também se promovem tanto, né? Assim, tem toda uma questão do narcisismo aflorado aí, né? O tempo todo mundo, né? Trabalhando esse narcisismo o tempo inteiro. E não é à toa que a gente tem ali um recorde de doença mental, um recorde de adolescentes cometendo suicídio, porque essa vida aparentemente perfeita, superficial, ela é impossível de ser alcançada, né? E essa felicidade não existe nesse mundo. Então, aqui está dizendo que o devoto, né, aquele que vem de entender que essa condição dessa identidade física, né, material, ela não é a fonte de felicidade. A fonte de felicidade está em outro lugar, né, em algo que é eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurado, né, que é a alma espiritual, é a felicidade da alma. Então, quando a pessoa entra em contato, né, ela tem uma predisposição, né, então através de atividades piedosas, né, e ela entra em contato, né, quando ela tem uma fé Shraddha, né, ela entra em contato com um devoto puro, né, que a alma liberada, porque é dito aqui que a gente pode obter essa visão através de uma alma liberada, só através de uma alma liberada. Fora isso, a gente pode estar especulando, né, tentando ver, eu acredito nisso, porque isso é melhor para mim, mas e a gente começa a tentar fazer assim umas teorias da nossa mente, né?
achando que isso que vai ser melhor, mas quando a gente tem uma autoridade, né, no sentido espiritual, né, porque esse conhecimento é a Paulo cheia, ele não foi inventado por um homem comum, né, por um ser humano, ele foi trazido, né, ele foi a própria Suprema Personalidade de Deus, ele transmite esse conhecimento, né, através da sucessão discipular. Então, essa corrente, né, ela é transmitida, ela é viva, porque foi passada sem nenhuma, como é que eu vou dizer, sem nenhuma interferência humana no sentido de deturpar esse conhecimento, sem agregar nada que não seja esse conhecimento intacto, né? Então, a gente tem, a alma condicionada também, ela tem um desejo de mudar as coisas sempre, né? Fica muito inquieta, querendo achar que ela pode mudar, porque ela acha que é coerente pela experiência dela, imperfeita, colocar algo que é imutável, né? Então, assim, a característica da alma liberada, uma delas é que ela ela não quer mudar nada, ela quer exatamente preservar esse tesouro do conhecimento védico, né? Dessa nata do conhecimento védico. Então, assim como foi falado, né, Vyasadeva, na sua maturidade, falou conhecimento védico, né, essa nata, ele foi transmitir, né? Então, essa corrente de sucessão discipular, né, ela não se degradou e ela está aí, né, com esse conhecimento preservado para quem quer entrar em contato com ele, né? Então, essa alma liberada, né, quando a gente vai ter esse sadhu sanga, né, com essa alma liberada, que está falando no significado. Não precisa ser, não necessariamente direta ou fisicamente, mas essa visão, né, ela vai ser, nós podemos ser dotados dessa visão correta através das instruções, né, dessa alma liberada. Essa alma liberada, ela é Adhyatmika Deepam, que é a lamparina, é comparada a uma lamparina da consciência, né? Como a gente fala, o archote do conhecimento, aquele que ilumina o conhecimento, que nos tira da escuridão, da ignorância. Então, essa alma liberada, ela vai nos proporcionar isso, né? Então, essa é a que fala, né, como citou aqui, né, pode-se atingir esta renúncia mediante o processo recomendado no 2º capítulo do 1º canto de Bhagavatam. E qual é esse método? Né, como é que é esse processo, né? Então, é você ter a fé e depois entrar em contato com o mestre espiritual, com o sadhu sanga, né, associação com pessoas santas e liberadas. Então, a gente vai ter esse momento, né, com que entrar em contato com a vida espiritual. E depois, né, através desse contato, a gente vai desenvolvendo cada vez mais essa fé, né, e o desejo de ouvir as narrativas de Krishna, né, de ouvir e cantar, né, que é importantíssimo esse ouvir e cantar. O tempo inteiro a gente precisa desenvolver esse desejo de sair da superficialidade, se aprofundar nos passatempos de Krishna, em glorificar Krishna, em cantar os santos nomes, estar sempre iluminando uns aos outros acerca desse conhecimento, né? Então, deixar vivo esse conhecimento cada vez mais de uma forma mais pura, para que a gente possa estar sempre desejando que cada vez que a gente entra em contato com desse conhecimento, a gente tem mais vontade de ouvir. Então, vai aumentando esse desejo, né, de ouvir e cantar essas narrativas. Depois a gente passa com adotar práticas, né, na nossa vida,
espiritual, que é esse ouvir, cantar, que são os principais, assim, e fazer da nossa vida uma oferenda para Krishna, né? Então a gente vai cantar, seguir os princípios, adotar as práticas, né, do serviço devocional. E aí a gente está entrando na fase de Bhajana Kriya, que é quando a gente adota essas práticas e esses compromissos, né, espirituais. E nisso a gente vai limpando o coração das sujeiras já adquiridas por vidas e vidas e vidas. E aí a nossa prática, o nosso coração vai limpando dos nossos desejos, dos nossos hábitos, maus hábitos. E aqui é a fase de Anartha Nivriti, que vai limpando. E aí, com o coração muito mais limpo, a gente entra na fase que se chama Nista, que a gente pode se fixar mais no serviço devocional. Então, a gente já não se abala tanto com certas questões, mesmo alguns desejos ali estando presentes, mas vão ser bem menos abalados porque a gente está fixo nesse serviço devocional. Depois desse tempo, desse momento, né, de Nista, a gente vai avançando, chegando a Ruchi, que é um gosto pelo serviço devocional. Então, a gente adquire gosto, depois a Sakti, que é o apego ao serviço devocional, né? A gente já tem um grande apego e esse serviço devocional vai ficar cada vez mais inabalável, né? Então é como se fosse a semente que foi jogada, né, do serviço devocional ali numa terra fértil, e ela vai crescendo, vai germinando e vai dando forma a uma planta que vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais forte, né, até chegar, e nisso a gente vai tendo que tirar as ervas daninhas, né, que vão chegando ali, tentando matar essa planta, e a gente vai regando no serviço devocional essa planta. Então, com o tempo, ela vai ficando cada vez mais forte, e aí mais imune à chuva, ao vento, às mudanças climáticas, às pragas, né? E aí, quando vai chegando mais forte ainda a bhava, que é quando o amor se intensifica, né? O amor por Krishna se intensifica, o êxtase do amor, ele se intensifica, né? Desse apego e tudo, e que ele é uma situação, ali um momento preliminar do amor puro, né? Sem máculas por Deus, né? Então é dito que quando bhava, a gente tem ali o próximo ao nascer do sol, que tem os raios de sol aparecendo ali, aquela luminosidade, é bhava. E quando o sol aparece, né, quando o sol nasce, então desponta no céu, ele é prema. Então é o momento de amor puro por Krishna. Então nesse momento a gente está ali imune a todas as condições materiais, e a gente pode ficar realmente indiferente a esse mundo material. Então a alma passa a ser uma alma liberada, né? Então, assim, queria fechar aqui com uma questão que eu queria aqui dividir com vocês sobre uma citação de Bhaktivinoda Thakura, que é um Bhajana Rahasya, que ele fala das causas do infortúnio, né? Aí eu vou passar essa ponte aqui pro Gaurahari. E a primeira causa que nomeou aqui Bhaktivinoda Thakura, Tattva Brahma, que é o equívoco filosófico baseado na ilusão sobre nossa identidade, sobre o Senhor Supremo, bem como sobre o processo e a meta do serviço devocional. Isso é uma causa do infortúnio aqui dessa vida. Depois vem a parada, ofensas contra o santo nome, a deidade, os devotos e os seres vivos, os outros seres vivos. Todos os seres vivos, não é só seres humanos, né? Asatrishna, sede pelo temporário, desejo por objetos materiais, confortos celestiais,
poderes místicos e liberação impessoal. E Hridaya Daurbalyan, fraqueza do coração, ou seja, a hipocrisia, a crítica, a inveja e o desejo por fama. Então, são esses os infortúnios, né, que nós podemos estar cometendo e temos que ser bem atentos para que a gente possa chegar a esse momento aqui, que, para fechar, que é muito assunto esse capítulo, né? Aqui uma pergunta dos sábios também, de Naim Charanya, fazem para Sutta Goswami, que é aqui sobre qual é a essência das escrituras. E aqui fala que quando a pessoa está em serviço devocional, que é aquela primeira resposta, né, do Sutta, e fala Jnana e Vairagya acompanham a pessoa nesse serviço devocional. Então, Jnana, que é o conhecimento, e Vairagya é a renúncia verdadeira. E aí a gente entra aqui no objetivo desse verso, né? Então, com a visão, né, de Jnana e Vairagya, e junto com o serviço devocional, nós podemos então estar indiferentes a esse mundo material. Vou passar aqui para Gaurahari. Hare Krishna. Hare Krishna, bom dia a todos. Bom, acho que ela explorou praticamente tudo aquilo que é importante nesse verso, Lashana, né? E eu vou, assim, fazer alguns adendos bem rápidos. Queria explorar um pouco primeiro a tradução do verso, que diz que, dotada de visão correta e fortalecida pelo serviço devocional e por atitude pessimista quanto à identidade material, a pessoa deve relegar seu corpo a este mundo ilusório através da razão. Então vamos lá. Assim, a visão correta, ela vem do conhecimento, da razão, né? Então, quando você possui o conhecimento e você utiliza a inteligência para que esse conhecimento haja na sua vida, né? Inclusive, tem um verso 42 do 3º capítulo da Bhagavad Gita que fala, né, que os sentidos funcionais são superiores à matéria bruta, a mente é superior aos sentidos e, por sua vez, a inteligência é mais elevada que a mente, né, e a alma é superior à inteligência. Então, eu sempre falo que a inteligência, né, e essa inteligência, ela pode ser entendida como a razão, ou seja, aquilo que é correto, aquilo que te aproxima de Deus. Então, ela deve estar conduzindo as suas decisões de vida nessa fase ainda que a gente chama de sadhana bhakti, né, ou serviço devocional regulado. E o serviço devocional, como Prabhupada falou no significado desse verso, o devoto pratica o seu serviço devocional e mantém-se completamente à parte de ações e reações materiais. Então, para quem estuda a Bhagavad Gita, e os 3 modos da natureza material estão sempre nos influenciando, e se a gente não transcender a esses 3 modos através do serviço devocional, né, e então o que significa isso? Significa que quando você está ocupando o seu corpo, né, a alma condicionada, em atividades que estão descritas nas Escrituras, e a Vashna falou aqui agora algumas, né, a serviço de Deus, você está completamente livre das reações advindas da interação com os 3 modos da natureza. E aí a gente pode entender que são mesmo as reações positivas, né, porque a gente tem aí, a maioria das pessoas tem o conceito de karma como sendo algo negativo, mas karma também pode ser algo positivo, como, por exemplo, atividades piedosas, caridade, compaixão. Essas são atitudes que são parte do Dharma, né, do princípio da retidão, né, e a gente está falando de Swadharma, né?
Mas, como foi explicado aqui pela Vashna, Sanatana Dharma, o nosso Dharma eterno, é sermos servos de Deus. Então, voltando ao ponto aqui, essas qualidades citadas, elas te dão um bom karma, né? Elas podem fazer com que você adquira uma das 4 qualidades materiais, né? Que é bom nascimento, beleza, riqueza, inteligência, né? Isso pode fazer com que você adquira uma próxima vida com qualidades ditas materiais. Porém, quando o verso fala, né, que você vai estar pessimista quanto à sua identidade material e relegar significa colocar em segundo plano o seu corpo a este mundo ilusório, significa que você não deve trabalhar, não deve fazer de sua vida uma tentativa de obter essas qualidades, né? Ou de ser feliz, né? Porque, como foi explicado aqui, esse mundo é um mundo que possui intrinsecamente, seja nos planetas superiores, intermediários ou inferiores, as 4 misérias, né? Que a Vashna falou aqui: nascimento, doença, velhice e morte. Então, a gente, quando se abriga no serviço devocional, a gente fica à parte da interação com os 3 modos da natureza material. E como Krishna fala no verso famoso, né, no 10º capítulo, verso 10, aqueles que estão constantemente devotados em servi-lo, Krishna vai dar a compreensão. Que compreensão é essa? É exatamente a razão citada no verso, a inteligência espiritual pela qual as pessoas podem vir a Krishna, se encontrar com Krishna. Então, o serviço devocional, ele gera a devoção ao Senhor. E só a devoção pode libertar a alma. Não existe outra maneira em que a pessoa possa se libertar. E aí, quando a gente fala de se libertar, é realmente iniciar uma relação com Deus no plano espiritual, né? Então, nós estamos falando da liberação que leva aos planetas Vaikuntha ou ao planeta mais superior de todos, que é Goloka Vrindavana. Então, existem várias passagens, eu vou citar aqui algumas, como por exemplo do Néctar da Devoção, de Prabhupada afirma, né, que Deus é grande, mas o serviço devocional é maior do que Deus, porque ele atrai a suprema personalidade de Deus. Então a gente estuda as escrituras e vê o quanto que Krishna ele se coloca a serviço daqueles que estabelecem relações amorosas sinceras com ele, né? Então eu vou citar aqui somente 2 passagens antes da gente passar para as perguntas, aonde isso fica claro, né? Essa questão de como o serviço devocional gera esse apego a Deus, né? E como que quando você se apega a Deus, tudo parece ficar em segundo plano, né? Inclusive o próprio conceito de liberação. Então eu separei aqui, ó, por exemplo, a conversa entre o Sr. Krishna e Uddhava no 11º canto do Srimad Bhagavatam, verso 34 do capítulo 20, onde o Sr. Krishna fala a Uddhava que os devotos que se abrigaram no seu serviço não possuem nenhum tipo de desejo, mesmo que se lhes ofereçam os 4 tipos de opulência material, conforme eu citei aqui agora há pouco: o nascimento elevado, riqueza, inteligência, beleza corpórea, né? Isso tudo pode ser obtido mediante ações que te concedam bom karma, como eu citei, né? Compaixão, misericórdia pelas entidades vivas, caridade. E queria citar também do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 8, verso 26, é uma oração da Rainha Kunti. Então, ela ora a Krishna dizendo o seguinte: meu Senhor, ó onipotente, podeis facilmente ser alcançado
mas apenas para aqueles que estão materialmente esgotados, aqueles que não têm mais nenhuma esperança de ser feliz nesse mundo, né? A pessoa que está no caminho do progresso material, tentando aprimorar-se com parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea, não pode aproximar-se de vós com sentimento sincero. Então, retornando à tradução do verso, né, esses versos eles vão ao encontro do que está sendo colocado aqui, né? A visão correta, ou seja, quem sou eu, né? Qual o meu objetivo? Por que eu vim parar nesse mundo? Como é que eu posso estabelecer a minha posição eterna, Sanatana Dharma, como servo de Deus? Fortalecida pelo serviço devocional, como eu expliquei, né? Se situando fora da influência dos três modos da natureza, e por atitude pessimista quanto à identidade material. Eu não sou esse corpo, eu sou uma alma espiritual. A pessoa deve relegar seu corpo a este mundo ilusório através de sua razão, ou seja, use sua inteligência para entender qual é a sua verdadeira posição neste mundo ilusório. Faça as escolhas corretas. Então, dessa forma, ela fica indiferente a esse mundo material. Ela não está afetada por alegria ou sofrimento, por fama, por riqueza. Não está afetada por nada disso, por calúnia, difamação, né? A gente, na última aula, estava falando exatamente sobre isso, quanto que uma das questões que mais afetam as pessoas hoje em dia é a mente colocá-las como vítimas, né? E a partir disso, as ervas daninhas, né, como a Vaishnava explicou aí, elas começam a aparecer, o ressentimento, a mágoa que gera raiva, ira, cobiça e por aí vai. Então, essas são as minhas considerações complementares às considerações que a Vaishnava colocou aqui sobre esse verso importantíssimo, que encerra o capítulo 38 do terceiro canto, onde o Sr. Kapila ensina, né, fala sobre todos os tópicos relativos a como que nós caímos nesse mundo material e o sofrimento intrínseco desse mundo. Então, acho que a gente pode passar para as perguntas e para os comentários. Esse capítulo dá pano para manga, né? Assim, dá para falar muito mais aqui, mas a gente tem que encerrar daqui a pouco. Vamos ver quem está aqui. Sundarang, reverências. Hare Krishna. Hare Krishna. Marcelo, Haribo, Bhaktinval, Hare Krishna. Bom dia, Prabhu Paravyoma. Luiz Rocha, Hare Krishna. Adilila, aqui feliz de nos ver. Haribo, também feliz de vê-la. Marcelo tem aqui uma pergunta. Como essa visão pessimista do devoto com as coisas desse mundo podem conviver bem com as pessoas que ainda estão procurando a felicidade nas coisas materiais? Muito boa pergunta. O que acontece? A gente precisa interagir com esse mundo. Família, amigos, colegas de trabalho, por aí vai. A gente precisa, de novo, né, utilizando a nossa inteligência, entender que uma dessas pessoas está no seu nível de desenvolvimento de consciência espiritual. Então, assim, não é que nós nos transformemos em pessoas muito críticas, né? Eu acho que no início do movimento para a consciência de Krishna, as pessoas um pouco que os devotos, né, aqueles que se renderam, e isso era um momento histórico, quando todos que se consideravam praticantes de Bhakti Yoga iam para templos, né? Era o momento de construção da base do movimento de Prabhupada. Então existia uma certa consciência segregacionista que exatamente a gente entende o contexto histórico, porém não está devidamente respaldado pelos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu lhe trouxe
a mensagem de que o movimento para a consciência de Krishna ele é absolutamente inclusivista, nem um pouco segregacionista, e qualquer pessoa pode praticar a consciência de Krishna independente do seu nascimento, da sua condição social e por aí vai. Mas então, voltando à sua pergunta específica, a gente tem que saber, Marcelo, entender, termos a sensibilidade de entender o posicionamento de cada um e podermos até revelar a nossa posição enquanto espiritualistas para certas pessoas que apresentem, através do seu comportamento, das suas ideias, né, opiniões que você julgue favorável. Né? Essas pessoas você pode até falar sobre a consciência de Krishna. Eu, por exemplo, trabalho na Petrobras e falo sobre espiritualidade com muitas pessoas. Outras a gente entende pelo nível de consciência, pela maneira como essas pessoas se expressam. A gente precisa até evitar para não cometer a ofensa de estar trazendo esse conhecimento para infiéis, né? Inclusive, Krishna fala, né, para na Bhagavad Gita, que esse conhecimento da Bhagavad Gita ela não deve ser transmitida para pessoas assim de mentalidade muito materialista, né? Mas Prabhupada fala no significado que o devoto ele assume todo o risco, né? Quando ele vai levar essa mensagem a público. Então, a gente tem que ter parcimônia, né? Agora, sempre entender que desde a pessoa mais opulenta e poderosa desse mundo, até a pessoa mais humilde, todos aqueles que não adotaram a espiritualidade, que não possuem uma visão espiritual, e aí eu expando para todas as religiões, né, elas estão numa posição muito miserável, né? E a gente deve ter compaixão dessas pessoas, independente de qualquer posição material que elas estiverem, que estão perdidas, né, nesse ciclo de nascimentos e morte. Então, a nossa posição pessimista não significa que a gente vai ficar rabugento e averso a qualquer tipo de interação com essas pessoas. A gente simplesmente entende a posição miserável delas e para aqueles que possuem alguma abertura em termos de opinião, de visão de vida, a gente sim podemos tentar ajudá-las divulgando esse conhecimento espiritual, né? Compartilhando esse conhecimento espiritual. Posso falar uma coisa? Claro, complemente. Até no significado aqui, né, quando vai falar da visão pessimista, eu estava vendo como é que Prabhupada falou, assim, o devoto não deve ficar, a pessoa não deve ficar transtornada com essa visão pessimista. Não é nesse sentido, né? É somente ver que dali, dessa questão material, não vai resolver o nosso problema. Essa condição corpórea não é a felicidade, porque a gente vai abandonar, a gente vai morrer. Por isso que a gente morre de medo da morte, porque a morte acaba todo o que a gente estava querendo, na nossa esperança de ser feliz com esse corpo, né? E enquanto que a pessoa que está pessimista com relação a essa condição material, nesse sentido pessimista, que não sabe mesmo que daqui não é isso. A situação não é, a felicidade não está aqui, né? A minha vida não é essa, de fato, né? Estou passando por essa experiência que vai passar. E aí a gente lida com as pessoas, com as situações, com essa visão aqui fortalecida pelo serviço devocional, que falou, né? O Samya Darshanaya Buddhya, né? A gente vai tendo essa visão em todas as relações que a gente tiver, todas as atividades que a gente for desenvolver. Então tem que estar, nossos olhos tem que estar ungidos com essa visão aqui, né? Do serviço devocional. Né? Dessa razão, a gente está sempre ali atento, né? Usando a nossa inteligência nessas relações.
Então a gente pode, o devoto, sim, a gente pode se inspirar, os devotos, né, das almas liberadas, que são muito compassivas, né? Então, dentro dessas relações, ser também, criar um serviço devocional, também fazer tudo para Krishna, né? Com base no amor por Krishna, entendendo que todo mundo é parte integrante de Krishna, todos os animais, todas as pessoas, os vegetais, tudo é. Então, o devoto, ele tem uma contribuição para a sociedade muito grande, né? Então, assim, Prabhupada veio dar um movimento com a compaixão, ele saiu da Índia com 70 anos de idade, sem quase nada, mas com nada material, mas com muita riqueza espiritual, e aí foi difundindo, né? E aí criando a sociedade, as pessoas na época estavam dispostas a se render completamente, no sentido de morar no templo, mas Prabhupada nunca quis também que os devotos fossem a par da sociedade. Muito pelo contrário, ele veio com a compaixão e esperando da gente que essa compaixão dele seja espalhada, né? Então, nós possamos ser ali multiplicadores da compaixão de Prabhupada. Então, essa é a ideia do movimento Hare Krishna, é que a gente possa transmitir Krishna para todo mundo. Então, como o Gora falou, assim, tem gente que não vai aceitar, mas se nós formos um bom exemplo, né, pessoas com um bom exemplo, isso já pode ser muita coisa, né? Então, o devoto, assim, ele pode dar soluções para a vida, né? Então, soluções mesmo de essa luta aí na sociedade, todo mundo brigando, se apegando a tantas designações, né? E os devotos não querem designações, né? Então, assim, entendem que são acima dessas designações, que a alma espiritual nada tem a ver com essas designações. E aí, olha a contribuição que a gente pode dar, né? Que as pessoas possam ser mais pacíficas, né? Que a gente também trabalhe isso dentro de nós, né? E que, uma vez estando aí sob a visão transcendental das almas liberadas, a gente vai estar mais ou menos engajado também nisso, embora a gente não tenha qualificação. Mas se a gente segue, a gente vai ter aí um bom caminho para seguir e poder ajudar as pessoas, né? A ideia do devoto é sempre assim, como eu posso ajudar essa alma espiritual? Todo mundo como alma espiritual, né? Como eu posso ajudar ali, né? Mesmo com essa situação. Eu queria fazer um comentário adicional sobre o conceito de yuga, porque isso às vezes gera confusão, né? Quando a gente fala que o devoto, né, ele não deve estar muito preocupado com opulência, com nascimento favorável, educação elevada, né? Principalmente essa questão de educação elevada, de beleza corpórea, né? A gente tem que entender o conceito de Yukta Vairagya, ou seja, o que é de fato a verdadeira renúncia. A verdadeira renúncia deste mundo não é você morar numa caverna e ficar lá se alimentando de prana, bebendo água do rio, né? Não é isso, tá? Inclusive, a educação, ou melhor dizendo, Artha, desenvolvimento econômico para as pessoas conscientes de Krishna, é bastante até favorável, no sentido que você tem desenvolvimento econômico, você se qualificar dentro desse mundo material, você ter uma educação, digamos assim, material que te forneça uma maneira de você ter um padrão de vida bacana. Isso é legal, isso é incentivado dentro da ISKCON, tá? O que está sendo explicado aqui é que isso não é fonte de orgulho, de objeto de quase que uma meta assim absolutamente necessária. Você tem dentro da sua jornada de vida o que a gente chama de swadharma, ou seja, você deve servir a Deus de acordo com a sua natureza, e a sua natureza vai determinar qual vai ser a sua ocupação nesse mundo. Então, essa ocupação nesse mundo, você tem que se educar sim, entendeu? Só não deve ficar muito orgulhoso em relação a essa posição que você pode ter alcançado
entendeu? Tipo assim, eu sou um doutor em medicina, eu sou um doutor em filosofia, entendeu? Um mestre de engenharia. Tá bom, são profissões necessárias, são até importantes, deve-se ter, entendeu? Porém, o foco aqui é que você não deve ficar muito apegado a essa posição, muito orgulhoso dessa posição. Então, com o desenvolvimento econômico, você pode, então, satisfazer os teus cama, né, a satisfação dos desejos, mas focado na satisfação do Senhor. Você utilizar esses recursos para a satisfação de Deus, entendeu? E para a sua própria satisfação como consequência, né? Dar aquele exemplo clássico, né? Você vai e se alimenta de restos daquilo que é oferecido ao Senhor Supremo, entendeu? A praçada. Então, você é um exemplo de como você utilizar uma necessidade básica da vida para serviço do Senhor. E por aí vai. Então, a questão do verdadeira renúncia nesse mundo diz respeito à sua identificação com a sua posição nesse mundo. Você deve esquecer isso. Agora, com certeza, você deve se educar, você deve ter um desenvolvimento econômico, mas que você utilize esse dom que cada um de nós tem, né? Essa natureza, para você poder servir a Deus. Essa é a consciência que vai te libertar desse mundo. Senão você vai ficar nascendo e morrendo aqui, porque como Krishna também fala na Bhagavad Gita, né? A consciência que você tiver na hora da morte vai determinar seu próximo corpo. E se você desenvolver uma consciência materialista, você vai estar preso nesse mundo. Simples assim. Sobre Yukta Vairagya, só um parênteses aqui que eu li nos significados aqui desse capítulo, o Prabhupada falando que a pessoa que vai para a floresta, abandona o palacete, o que ela está renunciando? Se o palacete pertence a Krishna e se a floresta pertence a Krishna. O que ela está renunciando exatamente? Eu achei bem legal assim, o Prabhupada falar. Eu acho que tem mais gente falando aqui, deixa eu ver. Narang falando que os Samas são profundos, muito profundos. A gente tem aqui muita coisa, né, para falar acho que umas 3 horas aqui. Krishna também, para Vyoma, Krishna também fala no Bhagavad Gita que não se deve agitar a mente dos ignorantes e sim ocupá-las em atividades. E tem a 9ª ofensa, não pregar as glórias dos santos nomes dos senhores e fiéis. Isso. Para essas pessoas podemos dar passada. Exatamente. Exatamente. O que mais? Tem o Fernando Araújo falando aqui, perfeita explicação. O senhor está falando, estudou em colégio militar. Espero que eu não tenha enganado na minha opinião. Quem estudou em colégio militar? Eu estudei sim. Eu sou engenheiro formado no Instituto Militar de Engenharia. Aí a Adilila fala, terminei, lembra o livro da Ciência da Autorrealização? Já terminei 3 vezes já. Livro... eu não gosto muito do livro, dei pra ela, acho que ela deu um livro para uma pessoa, né? A Ciência da Autorrealização, que ela já leu 3 vezes. Esse livro é fantástico, nossa. Muito bom. Ele é maravilhoso, ele tem tudo ali. Nas palestras de Prabhupada, né? Um compêndio, assim, bem interessante, bem legal. Aí fala do mais espiritual, fala muita coisa legal ali. Então, gente... Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Já essa Titananda também tá aqui. Eu acho que já foi. Todos falaram. Sem mais aqui. perguntas, agradeço o tempo despendido. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana em consciência de Krishna. Muito obrigada, gente. Hare Hare Krishna, Bol. Srila Prabhupada aqui. Jai, Srila Prabhupada. Hare Krishna.